Irmãos, eu convido vocês a abrir as Bíblias de vocês lá no livro de Romanos, capítulo de número 5. Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Livro de Romanos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo de número 12, nós vamos ler do 12 até o versículo 21. Olha, irmãos, a gente tem estudado o livro de Romanos, assim, chutando por baixo, já tem 1 ano e 3 meses, pelo menos, que a gente está estudando o livro de Romanos. A gente primeiro fez na escola dominical, a revista se chamava Romanos, e a gente mudou agora para Tão Grande Salvação, que a gente continua falando de Romanos. Então já tem mais de 1 ano que nós estamos falando sobre o livro de Romanos. E aí eu vou pregar sobre o livro de Romanos. Bênção de Deus nas nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, nos diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava no pecado, no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também na graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor possa, Pai amado, falar aos nossos corações, ó Senhor, através da Tua santa palavra. Ó Deus amado, que eu diminua, Senhor amado, que a Sua glória se resplandeça através da minha vida. Fala aos corações dos Seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu sempre gostei de cantar, né? Nunca cantei bem, mas sempre gostei de cantar. Fui reprovado algumas vezes no coral, mas sempre estava lá tentando, né? Não deu certo uma vez, tentei outra. Eu acho que o Abel ficou com dó e falou: tá bom, Silvio, passa, fica lá com os irmãos. E foi grande bênção. E aí o pastor Moisés tem cantado nos cultos, isso tem me motivado a cantar também. Tem um hino da harpa que eu adoro, esse hino, que é do Paulo Leiva Macalão. Ô irmãos, eu errei o dia da agenda. Semana passada eu acordei mais cedo, estou lá preparando a pregação, aí eu falei, estranho, minha agenda não me lembrou da pregação, né? Aí eu fui olhar, irmãos, era dia 29, falei, oh meu Deus do céu, que ansiedade para poder falar. E aí eu já estava pensando sobre esse texto, e aí veio esse hino, que ele fala do Paulo Leiva Macalão, que diz assim: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdida é dada, por Deus de infinito favor. Graça,
graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Oh, aleluias, a graça nós achamos em Jesus. Oh, irmãos, como é importante nós identificarmos aonde nós encontramos a graça. Quem é a graça sobre as nossas vidas? Oh, irmãos, esse texto que nós lemos agora, ele nos faz um contraponto, ele faz um paralelo entre Adão e Jesus. E nos fala que nesse contraponto, nesse paralelo que ele traça de Jesus e de Adão, ele traz Adão como aquele que trouxe o pecado, aquele que foi o primeiro a pecar, que o pecado veio ao mundo através de Adão. Adão foi o primeiro a pecar. E depois ele nos traz falando a respeito de Cristo. Então nós vamos poder falar que são duas portas. Primeira porta de Adão, que chegamos a um mundo cheio de pecados, mas em Cristo nós entramos pela fé, por essa porta de fé, e somos justificados pela graça em um mundo de reconciliação com Deus e perdão. Pela porta de Adão entrou o pecado, onde reinou a morte, mas por Cristo essa porta ela traz vida e reconciliação com Deus. Oh, irmãos, existe uma importância de nós entendermos que somente através de Cristo nós podemos ter vida. Oh, irmãos, todos nós pecamos, nós nascemos pecadores. Oh, irmãos, existe um motivo muito simples pelo qual Jesus foi feito. Jesus nasceu de uma relação que, na verdade, Jesus nasceu de uma gestação diferente. A Bíblia fala que o Espírito Santo falou a Maria e Maria ficou grávida. Ela ficou grávida, virgem. Jesus não poderia ser concebido da mesma forma que qualquer um de nós fomos concebidos, com o pecado. Jesus foi concebido de uma forma diferente. E através dele, pessoas foram transformadas, restauradas. Ele sofreu na cruz do Calvário para que hoje nós pudéssemos ter vida. Então, através de Adão veio a morte, através de Cristo veio a vida. O texto fala que onde abundou o pecado, hoje superabundou
a graça. Irmãos, através de Adão, a vida conheceu a morte. Através de Cristo, a morte conheceu a vida, a ressurreição, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós podemos entender que aquele que consegue aquele que tem vida e consegue a morte é menor do que aquele que tem a morte e consegue a vida? Dá para entender essa diferença? Jesus Cristo, Ele trouxe vida aonde existia morte. Se nós fizermos uma releitura das nossas vidas, se nós fôssemos voltar lá atrás, no dia que Jesus foi ao nosso encontro, como é que você estava? Como é que estava na sua casa, na sua família? Como é que estava a sua vida? Jesus, quando chegou na sua vida, Ele encontrou um cenário de morte? Hoje Jesus fez nas nossas vidas ser um cenário de vida, de esperança, de reconciliação com Deus. A Bíblia nos fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós somos reconciliados com Deus em Cristo. Adão foi essa porta que nos trouxe o pecado, que nos trouxe a morte, mas Cristo foi a porta que nos trouxe a vida, o reconciliamento. Versículo 12, ele nos fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E nos mostra que Adão foi o responsável por introduzir dois males ao mundo, o pecado e a morte. O apóstolo Paulo também ele trata desse mesmo texto nos versículos 15 e versículo de número 16, que nos fala: mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele está relacionando o pecado, trazendo a respeito de Adão. Ele nos fala que trouxe dois malefícios, que é o pecado e a morte. Irmãos, nós podemos compreender que o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, em virtude dessa transgressão de Adão, muitos morreram. Irmãos, nesses textos que nós vamos ler agora, existem muitas vezes a palavra muitos, que não quer dizer todos, e tem palavras todos que não quer dizer não quer dizer necessariamente sejam muitos. Então a primeira parte que nos fala, no versículo 12, todos pecaram, todos morreram. Literalmente ele está falando de todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não existia um justo sequer, nem um, nos diz as Escrituras. Todos nós estávamos condenados ao pecar, a morrer. Todos nós tínhamos como destino o inferno. Mas Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, foi ao nosso encontro e nos salvou e nos restaurou. E aí ele fala a respeito disso. Literalmente, todos os seres humanos estavam condenados. Irmãos, quando nós falamos de estar condenado, fomos julgados e condenados, e já falado: olha, você não tem jeito, você está perdido. Nós já tínhamos a sentença de condenação, já tínhamos a sentença que nós estávamos perdidos. Deus mudou essa sentença. Às vezes a gente briga por tanta justiça, né? Eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça. Deus foi e mudou essa justiça que tinha sobre nós, que nós estávamos sendo caminhando, nós íamos para o inferno, e Deus foi lá e falou: não, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Lá no livro de Romanos, irmãos, capítulo 1, versículo de número 17, eu vou ler alguns textos rápidos de Romanos. Lá no livro de Romanos 1,17, a Bíblia nos diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé.
Lá em Romanos 3:24, a palavra de Deus ela nos fala: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E por fim, Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estávamos perdidos e condenados, mas Cristo foi e mudou a nossa vida. Irmãos, Adão, um único pecado foi envolvido, pecado que resultou em condenação. Cristo, porém, por sua obra de redenção, fez a provisão para o perdão, não só daquele único pecado, mas também de todos aqueles que procederem dele. Seu sacrifício foi suficiente para todos, e de fato foi eficaz para todos os pecados cometidos por aqueles que, pela graça soberana, depositaram sua confiança nele. Para eles, a condenação foi substituída pela justificação, que são esses textos que nós lemos agora. Nós estávamos condenados, mas Cristo nos justificou. Cristo foi e pagou o nosso preço. Cristo foi e falou: olha, você é meu e eu vou restaurar a sua vida. Paulo, mais uma vez, ele se volta para esse tema da morte. Desta vez para reiterar a morte que resultou da transgressão de um só homem, que era Adão. Ele menciona do reinado da morte e poderosa e destrutiva influência que ele exerce sobre as atividades dos seres humanos, em harmonia com esses pensamentos sobre a supremacia da graça, a doutrina do muito mais. Tudo isso é o resultado da transbordante plenitude da graça e de uma justiça que é dom de Deus para eles através de um só, Jesus Cristo, ou seja, através de sua pessoa e obra. Nós estávamos perdidos, não tinha mais solução para nós. Mas Cristo foi ao nosso encontro. Ele nos buscou e nos resgatou com as suas mãos poderosas. Irmãos, como é importante nós entendermos isso. Às vezes a gente fala assim: Deus me salvou, mas eu estou passando por tanta dificuldade, Deus não me ama. Irmãos, Deus te ama. Deus foi ao seu encontro, Ele foi ao seu encontro e pagou um alto preço pela sua vida. Às vezes, irmãos, a gente escuta o termo igreja, nós sempre pensamos no coletivo, nós pensamos na corporação igreja, mas às vezes a gente não entende que a igreja não é um grupo de pessoas, a igreja sou eu, a igreja é você. Jesus não veio morrer por um grupo, por uma corporação. Jesus veio morrer por você. Ele te resgatou, Ele foi ao seu encontro e buscou. Irmãos, na cruz do Calvário, quando Cristo entregava a sua vida lá, Ele olhava para você no futuro e falava: olha, eu vou te salvar, eu vou te resgatar, eu vou transformar a sua vida. Às vezes achamos assim: olha, eu fui um acaso. Não, você não foi um acaso, você foi escolhido por Deus. E a Bíblia nos fala que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem era você. Deus já te conhecia e Ele já tinha um plano: eu vou te resgatar. Irmãos, nós estávamos perdidos, mas Deus foi ao nosso encontro. Irmãos, sozinho a gente não consegue nada. Sozinho, irmãos, a gente não consegue fazer nada. Apenas nos esforçar de uma forma que não vai resolver nada. A Bíblia nos traz menção sobre charco de lodo, né? Teve uma vez que meu pai resolveu me levar para pescar. Irmãos, eu não sei se a experiência foi ruim, mas eu nunca gostei de pescar, odeio, diga-se de passagem. E aí eu fui pescar com meu pai e de verdade não lembro nem um lugar que a gente foi pescar. Aí a gente tinha ido pescar, aí daqui a pouco eu comecei a andar, irmãos, eu entrei numa areia movediça e comecei a afundar. E engraçado, você começa a fazer força para sair, só piora a situação, você vai afundando, e daqui a pouco eu já estava aqui, tudo bem que era pequeno, mas já estava na altura da coxa, e eu comecei a ficar desesperado. Eu falei: onde eu vou parar desse jeito? E aí meu pai veio, me ajudou e tirou eu de lá. Isso aí me faz lembrar, irmãos, quando nós falamos de charco de lodo, sozinho, irmãos, a gente não vai sair do charco. Sozinho a gente não vai sair dessa areia movediça. Quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais nós queremos, mais nós vamos afundar. Somente uma ajuda externa. Se alguém que está de fora pode ir lá e nos tirar daquele lugar. Por isso que Jesus nos diz: eu fui ao seu encontro, tirei você de um charco de lodo, coloquei seu pé sobre a rocha e firmei os seus pés sobre a rocha. Estávamos afundando no charco de lodo do pecado, mas Cristo, pela sua graça, foi ao
ao nosso encontro, nos encontrou e nos resgatou. A gente fala assim, eu encontrei Jesus. Ah, irmão, tá de brincadeira. Você não encontrou Jesus. Jesus foi ao seu encontro. Ele foi te buscar. Eu me lembro uma vez que eu vi uns irmãos fazendo evangelismo na rua, e eu parei para ele e falei para eles assim, olha, eu tinha acho que de 7 para 8 anos, e falei para eles assim, olha, não passa na José Menino 31, meu pai não gosta de crente. Irmãos, meu pai nunca falou que não gostava de crente, mas eu falei isso para ele, aí depois eu fiquei pensando, por que eu falei isso? E deixa para lá. Acho que Jesus marcou o endereço lá e falou, é lá que eu vou passar lá. E vou resgatar e vou salvar. Irmãos, Deus faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Você lembra como você estava quando Ele te encontrou? Você lembra da situação? Como é que você estava? Ô irmãos, quantas coisas Deus não fez nas nossas vidas. Quantas coisas Deus não fez por cada um de nós. Ô irmãos, eu olho para trás, nesses 26 anos que eu sirvo ao Senhor, ô irmãos, quantas coisas Deus fez na minha vida, como Deus mudou a minha história, como Deus mudou a minha vida. Eu me lembro que tinha umas vizinhas que falavam para minha mãe assim, minha mãe ficava muito chateada, falava assim, seus filhos não vão dar em nada, seus filhos não vão dar em nada. E aí eu falo assim, Deus é o que faz dar. É Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Ele que modifica vidas, é Ele que dá vida para aquele que já não tem mais vida, é Ele que faz tudo acontecer. E quando nós falamos que Ele vai ao nosso encontro, é porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Irmãos, não é mérito nosso, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu tenho cabelo loiro, porque eu tenho cabelo preto, porque sou alto ou que sou baixo, não, é pelo amor de Deus sobre a sua vida, é pela sua graça que Ele nos escolheu e nos resgatou. Não tinha nada que eu pudesse fazer para que Ele pudesse me amar, a não ser a sua maravilhosa graça derramada sobre as nossas vidas, essa maravilhosa graça que nos alcançou para mudar a nossa história. Como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou para todos os homens em justificação que traz vida. Pois, assim como através da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também através da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Jesus nos justificou. Paulo fala que o pecado de Adão levou o homem da vida para a morte, e em Cristo, que é muito maior, levou o homem da morte para a vida. Estávamos mortos pelo pecado, mas Cristo foi ao nosso encontro e nos ressuscitou. Se alguém te perguntar, você conhece alguém que ressuscitou? Eu estava morto em meus delitos e pecados, e Jesus Cristo foi lá e me resgatou, e me trouxe vida novamente, trouxe vida para a minha vida, que eu estava perdido, e meu destino era o inferno, mas Jesus me amou e me resgatou. A Bíblia nos fala que Ele nos escolheu, nós fomos eleitos de Deus, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ô irmãos, podemos entender que uma transgressão resultou em condenação para todos os homens, mas o apóstolo tem em mente quando declara que também para todos os homens um só ato de justiça resultou em justificação que comunica a vida. Irmãos, se no primeiro caso de Adão, ele nos fala que todos os homens pecaram, em Adão todos os homens foram perdidos, todos os homens significa exatamente isso, o mundo inteiro, todo mundo. Porém, quando nós vemos a segunda parte que nós falamos a respeito de Jesus e a sua graça, nos fala que significa, não quer dizer a mesma coisa, é aquilo que eu falei para vocês. Existem alguns textos, nesse mesmo texto, algumas vezes a palavra todos significam todos, e no mesmo texto essa palavra todos não significam todos, significam muitos. E aí a Bíblia nos fala o seguinte, o apóstolo Paulo já esclareceu bem as passagens anteriores, que a salvação é para os crentes, tão somente para eles. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, a Bíblia diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Porque, o versículo 17 nos diz, porque se descobre a justiça
de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lá no Romanos 3, do 21 até o versículo de número 25, ele nos fala a respeito disso. Romanos 3, 21 a 25 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé e no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, quando nos fala do pecado que entrou pelo mundo por Adão, toda a humanidade foi condenada. Quando nós falamos da graça, é sobre os eleitos de Deus, aqueles a qual Deus me deu, o Pai me deu, nenhum se perderá, assim nos diz a palavra. Ele enfatizou isso também nesse texto: somente aqueles que receberam a transbordante plenitude da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Versículo de número 17. Irmãos, quando ele nos fala desse todos, ele está falando sobre todos os eleitos. A Bíblia fala a respeito disso, que nós somos eleitos de Deus. Ele nos encontrou, Ele nos buscou, Ele nos escolheu. Numa passagem que é similar a 5,18 de Romanos, que nós já lemos, e que faz referência anteriormente, o próprio apóstolo explica o que ele tem em mente por todos ou todos os homens que deverão ser salvos e participar da graça, da gloriosa salvação. E a passagem diz assim: pois como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados, mas cada um em seu próprio turno. Cristo, as primícias depois daqueles que são de Cristo em sua vinda. Aqui declara nitidamente que todos que serão vivificados são todos os que estão em Cristo, ou seja, aqueles que lhe pertencem. Nós estamos falando dos eleitos. Eu estava escutando uma pregação e o pastor Augusto Nicodemos, ele falava a respeito disso, e ele trouxe uma ilustração do sogro dele. E nessa ilustração do sogro dele, ele dizia o seguinte, que tinham numa cidade pequena, geralmente cidades pequenas têm aquelas casas mais antigas com aquelas portas grandes, né? E ele dizia o seguinte, que tinha uma casa lá, uma porta muito grande, e estava escrito lá na frente assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí passou uma pessoa, olhou o texto e falou: beleza, isso não é para mim não, estou de boa. Foi embora. Passou um outro, olhou, gostou do texto, falou: puxa vida, que legal esse texto, mas beleza, foi embora. Passou um terceiro, olhou, falou: puxa vida, eu estou cansado, eu estou oprimido, acho que esse texto é para mim, acho que essa mensagem é para mim. E entrou. E quando ele entrou para dentro dessa sala, para dentro dessa casa, ele olhou e para a mesma porta que ele entrou, que estava escrito: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, dizia o seguinte, na parte interna, como a gente tem aqui, né? Quando a gente entra na igreja, aqui está escrito missão, fala da obra missionária e fala: quando sair daqui, você vai entrar num campo missionário. Na saída, na porta, estava escrito assim: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então na porta inicial estava um chamado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E na saída, na porta estava escrito: só vai vir a mim aquele que o Pai trouxer. Você veio aqui? O Pai te trouxe, Ele foi ao seu encontro, Ele te buscou, Ele te escolheu. O chamado é universal, mas o Pai te trouxe. Pensem nisso, irmãos. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer, ou seja, Ele só decidiu porque o Pai o trouxe. Ele decidiu entrar por quê? Porque o Pai o trouxe àquele lugar e trouxe ele. Não nos chegaríamos a Deus se Ele mesmo não tivesse nos chamado. Irmãos, a gente não teria chegado a Deus se o próprio Deus não tivesse nos chamado. Nós não chegaríamos a Deus se Ele não tivesse ido ao nosso encontro, se Ele não fosse nos buscar e nos trazer e falar: olha, vem que eu vou transformar a sua vida. Essa graça, irmão, que ela é de graça. A graça é um presente.
que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e que dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Ô irmãos, estávamos perdidos, talvez alguém olhasse para nós e falava, olha, esse daí não tem mais jeito, ou para esse não pode ter mais jeito. E quantas vezes nós não fazemos isso? Condenamos as pessoas e falamos, olha, esse tem que morrer, esse não merece uma segunda chance, esse está perdido. E Jesus vai lá, busca essa pessoa, transforma, restaura, muda a vida dele. E você fala, como é que Deus fez isso? Amor, Deus o escolheu desde a fundação do mundo. Ô irmãos, e quantas vezes nós, no nosso ato de justiça, separamos quem deve ser salvo ou não? Quantas vezes eu e você, no nosso ato de justiça, falamos esse pode, esse não pode? O pastor Moisés fala que quando a gente chegar no céu, a gente vai se surpreender com quem a gente encontrar lá e com quem a gente não vai encontrar lá. Já pensaram nisso? Irmãos, Deus nos chamou, Ele nos restaurou, Ele mudou as nossas vidas, nos tirou do charco de lodo, nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. Isso é uma ação externa, não sou eu que consegui, não fui eu que batalhei, não fui eu que almejei, consegui isso, foi o próprio Deus que fez isso por mim. Ele foi ao meu encontro, Ele me restaurou, Ele transformou a minha vida, Ele me escolheu e me deu uma nova vida. Aquilo que era cenário de morte e destruição pelo pecado, Jesus veio e trouxe vida. E aí me faz lembrar da passagem de Lázaro. Lázaro estava morto, enterrado, não tinha mais jeito. E as pessoas diziam, Senhor, ele já cheira mal. E Jesus disse, eu vou até onde ele está. E Jesus, quando chegou na porta daquele sepulcro, disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. A morte que existia ali há alguns dias, que já cheirava mal, ela foi embora, ela bateu em retirada, porque a vida chegou onde havia morte, e Ele trouxe vida, restauração e transformação. Oh irmãos, nós estávamos lá mortos e perdidos no pecado. Jesus foi ao nosso encontro e nos chamou pelo nome e disse, olha, vem para fora, que eu vou te trazer vida, e vou mudar a sua história. Isso aconteceu por quê? Porque Deus nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos amou e trouxe para nós uma nova vida. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé, irmãos. A graça é um presente. A graça, irmãos, a tradução certa dela é favor imerecido. É um favor que eu recebi sem merecer ele. É um favor que eu recebi sem ter feito nada para ser merecedor desse favor. Simplesmente Deus me amou, simplesmente Deus foi ao meu encontro, simplesmente Ele mudou a minha história. A graça justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça de Deus. Ô irmãos, eu por vezes questionava a Deus algumas coisas, e algumas coisas que eu questionava a Deus às vezes era assim, mas Deus, por que o Senhor salva esse miserável? Por que o Senhor faz isso? O cara é tão ruim, por que o Senhor faz isso? Como é que alguém pode amar um ser assim? Tinha que morrer mesmo, Senhor. Claro que tinha. O santão, né? Só eu mereço. Por que o Senhor fez isso? E aí Deus me deu uma ilustração, irmãos. Ele me deu uma forma de explicar assim, tão prática, que eu falei, nossa, Deus faz as coisas muito simples, né? E aí nessa ilustração que Deus me deu foi o seguinte: você é capaz de odiar uma criança, um bebê? Você é capaz de olhar para um bebê e falar, você é maldito e merece morrer? Merece ir para o inferno? Não. Esse é um dos motivos pelo qual a gente não entende como uma mãe pode amar um filho que está preso por ter feito atrocidades, que fala assim, como é que pode amar um ser desse? Ela lembra lá do bebezinho dela, no berço, que ela tinha vários sonhos, expectativas com relação a ele, e por um motivo ele acabou se perdendo. Mas aquela mãe, aquele pai, ele continua amando da mesma forma, esperando que esse filho seja transformado, que alguma coisa possa mudar ele, e ele possa mudar de caminho. E eu falava para Deus, mas Senhor, eu não estou entendendo. E Ele falou, então, você é capaz de odiar uma criança? Não, da mesma forma.
Deus não nos olha pelos nossos pecados, Deus não nos olha pelas nossas dificuldades, Ele nos olha com olhar de amor, olhar de salvação, de restauração. Se Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele vai fazer as coisas na sua vida, Ele vai resgatar a sua vida, Ele vai trazer vida onde não tem mais vida, irmãos. Como é que Deus pode amar uma pessoa tão odiosa dessa? Deus ama. Esse amor que uma mãe tem por um bebê recém-nascido, e mesmo depois de velho, às vezes ele faz algumas coisas erradas, ela continua amando do mesmo jeito. Ela traz à memória dela aquele bebezinho que corria, que brincava, que dava aquela risada fácil, que fazia a família inteira dar risada quando fazia alguma palhaçadinha dentro de casa. É esse que ela está olhando, irmãos. Por que a gente não consegue olhar para essa pessoa e falar assim: Senhor, haja de misericórdia para com ele? E muitas vezes a gente quer condenar também, irmãos, quer mata, morre. Eu me lembro no dia que me roubaram o carro, eu tomei um susto muito grande. O cara apontou a arma para o meu peito, levou o meu carro, me deixou, eu fiquei embaixo de um viaduto lá, tudo apagado. Ô irmãos, eu fiquei com a raiva naquele dia, eu falei: morre miserável, desgraçado. E aí depois eu falei: não morre não, Senhor, cuida dele, visita ele. Ô irmãos, como é importante nós amarmos as pessoas. Deus nos amou. Nós estávamos numa condição muito parecida. Ele foi ao nosso encontro e nos resgatou. Porque a sua maravilhosa graça nos encontrou, foi ao nosso encontro. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Nós vamos também fazer orações. Aí tem uns irmãos pedindo oração lá no chat do YouTube. Nós vamos orar pelo Juscelino, pela Hannah Reis. Deus tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas, irmãos. A sua graça invadiu os nossos corações e nos trouxe vida. Estávamos perdidos e sem esperança, mas Cristo foi ao nosso encontro e nos trouxe vida. Tem um texto da palavra de Deus que nos fala que a árvore, mesmo que esteja cansada, já seca, sem esperança, sem vida, ao cheiro das águas brotará e tornará a ter vida. Da mesma forma, irmãos, pode estar tudo perdido, mas quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele traz um significado, Ele traz um sentido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus amado, e te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor e teu favor para com as nossas vidas. Ó Senhor amado, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, que se encontram, Pai amado, em seus lares, ou estão aqui, ó Pai amado, angustiados, entristecidos, ó Deus, por alguma situação das suas vidas, ó Deus. Pai querido e amado, eu peço a Ti nesta hora, Pai, vai ao encontro de cada um dos seus filhos, ó Pai amado, restaurando, Senhor, fortalecendo os seus filhos, ó Pai, manifestando a sua graça, Pai amado, sobre cada um deles, ó Senhor. Ó Deus amado, traz vida, Senhor amado, aquele que já está cansado, aquele que está sobrecarregado, como nos ensina a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, eu peço a Ti nesta hora, Pai, restaura, Senhor amado, o cansado, fortaleça, Senhor, aquele que já não tem mais vigor, ó Senhor amado. Nesta hora, Senhor, apresente diante de Ti a vida do Juscelino, da Hannah, Senhor amado, do esposo da Hannah. Pai, põe nas Tuas mãos sobre os seus filhos, ó Senhor amado, e derrama sobre eles a Tua graça maravilhosa. Ó Deus amado, Deus querido, eu peço a Ti nesta hora, Pai amado, ser com cada um de nós, ó Senhor amado, manifesta, Senhor, a sua graça sobre cada um de nós. É no Teu nome, Jesus, que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.